Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. E hoje nesse vídeo nosso de finalzinho de semana e já início para todos os efeitos da semana, hoje já dia 22/3/2021, eu vou levantar alguns pontos dos movimentos dos principais índices na semana passada, as notícias que movimentaram a semana passada e tentar traçar um perfil dos possíveis cenários e acontecimentos para a semana que já se inicia. Então, segura só um minutinho a introdução que nós já voltamos com o vídeo. Lembrando que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional. Assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que ora aqui sejam citados. Bom, nós tivemos nessa semana que finalizou uma volatilidade extremamente alta nos índices, tanto no Ibovespa quanto no dólar, principalmente no Brasil, principalmente pelo aguardo durante a semana do mercado relativo à posição do Fed nos Estados Unidos, que relatou que não tem pretensão de, pelo menos até 2023, de fazer qualquer alteração na sua taxa de juros, e ao mesmo tempo o mercado foi, de certa forma, surpreendido com a elevação da taxa Selic em 0,75%. Por que surpreendido de certa forma? Porque todo o mercado se dava por conta que o aumento seria em torno de 0,50 pontos. 0,50%. E o corte, ou a elevação acima do esperado, pegou muita gente, muitos analistas inclusive, de surpresa. Principalmente o que vai ser impactado e quais as ações principalmente que podem receber efeito positivo ou negativo com essa alteração da taxa Selic. Bom, primeiramente, quem pode se beneficiar dessa alta de 0,75%? Bancos, seguradoras, empresas que trabalham no ramo de logística, importação e exportação. São empresas que têm uma tendência a conseguirem melhores resultados mediante essa elevação de 0,75%. Até porque essas empresas, em boa parte, elas trabalham com títulos de renda fixa, atrelados ao seu capital, e que o aumento automaticamente passa a ter um retorno um pouco melhor. Na contramão, nós temos as empresas ligadas principalmente ao ramo de construção civil, apesar de que pela elevação de apenas 0,75, temos que esperar para ver qual será o próximo movimento na próxima reunião do cupom. Inclusive espera-se que haja uma nova elevação, talvez não tão forte quanto a elevação que aconteceu inicialmente de 0,75%, mas algo em torno de 0,50% na próxima reunião. Mas as empresas do ramo de construção civil tem por tendência a sofrerem um pouco mais, principalmente a médio e longo prazo, com essa elevação da taxa de juros. Já a redução do dólar a patamares menores, O dólar fechou a sexta-feira com uma queda só na sexta-feira de 1,25%, traz como cenário um viés positivo
para as empresas que têm dívida dolarizada, porém impactam de forma negativa nas empresas que têm seu capital diretamente dolarizado. Então são duas posições adversas, né? E mediante esse cenário, vamos dar uma olhada no gráfico, ver o que nós temos de positivo e o que podemos esperar para a semana que começou. Vamos pegar o Ibov semanal, primeiramente. Bom, Ibov na semana se mantendo ali naquela região dos abril, né? Para todos os efeitos, naquela região dos 114 mil pontos, e está fechando na região dos 116 mil pontos, que é uma região extremamente importante, porque é aquela mesma região do período ali, ó, pré-pandemia, né? Na qual provocou toda aquela queda que chegou a trazer o índice lá na casa dos 61 mil pontos, no começo do ano passado. Então esse 116, 117 mil pontos, por exemplo, né? Inclusive está na marcação aqui, ó, como as regiões possíveis, são regiões de decisão para todos os efeitos, e decisões e regiões, né, extremamente importantes para o índice. Dando uma olhada no volume da semana, olhando em relação ao volume semanal, o volume está dentro de valores da média, até bem acima, né? Até um pouco acima da expectativa do volume semanal, porém ainda menor do que os volumes de vendas que aconteceram nas semanas anteriores, né? Ou seja, tem sido bem volátil o índice, e essa semana que passou também foi muito volátil mediante as questões do Fed e do Copom principalmente. Vamos voltar aqui para o gráfico diário. O que nós temos em especial? Como eu disse, essa região aqui dos 106 a 107 mil pontos, né? A gente tem um fundo entre que ele, para todos os efeitos, nós estamos na região desse fundo, né? Que seria para todos os efeitos um suporte, que é aquele fundo lá do começo de janeiro agora desse ano, já que foi quando o índice fez aquela correção, né, depois de bater em 125 mil pontos, né? Corrigiu até aqui na casa dos 115 mil pontos, 114 alguma coisa, esboçou uma recuperação, né, mas acabou devolvendo tudo no dia 19 de fevereiro. Dia 19 de fevereiro parece que ficou um dia meio que marcado no mercado, né? Foi justamente próximo à data que iniciou todo aquele movimento de queda no ano passado. Bom, o que esperar para todos os efeitos? Com essa elevação da taxa de juros, há uma possibilidade que o mercado brasileiro se torne ou volte a se tornar interessante, mesmo com o risco. O Brasil atualmente volta a se tornar interessante para os investidores. E o que precisa para todos os efeitos para esse mercado ele conseguir se consolidar, ou seja, para todos os efeitos, acho que eu já falei, né? Primeira coisa, primeiro ponto importante, o mercado conseguir se consolidar durante a semana, principalmente. Eu acharia extremamente saudável que isso acontecesse, que durante essa semana ele conseguisse se consolidar nessa região de entre 115, né? Aqui dos 114.500 aos 116.500, conseguir se consolidar dentro dessa região, né? Fazendo um novo fundo para todos os efeitos. Olhando o volume, já em relação ao volume diário, a gente vê que os volumes não têm sido muito bons, com exceção da sexta-feira, que teve um volume de negociação razoavelmente alto, volume positivo, né?
inclusive acima da média. Para o mercado continuar evoluindo, ele teria que manter esse volume de negociações nos próximos dias acima da média. Porém, a minha visão, eu achava muito mais saudável para o mercado que ele ficasse pelo menos uns 2 ou 3 dias se mantendo nessa região aí de 114.500 a 116,5, né? Formando um novo fundo intermediário, vamos colocar assim, para aí sim ganhar volume e voltar a alçar aqueles valores lá acima dos 116, ou melhor, dos 120 mil pontos, que seria com o rompimento dessa outra região aqui, ó, que ela está compreendida entre 118.900 e 119.900, que seria o próximo ponto, na realidade, né? Seria o próximo fundo a ser rompido, na realidade, ele conseguindo se segurar nesse fundo aí dos 116 mil pontos. Como eu falei, o volume, com exceção da sexta-feira, está abaixo do volume de negociação, teria que entrar um bom volume no papel para isso acontecer, porém, como eu disse, o importante seria que ele conseguisse se segurar dentro desses valores aí, dependente principalmente dos fatores internos que nós temos atuando. Olhando alguns indicadores, a gente vê que para todos os efeitos ele cruzou aqui, deu um sinal de compra na realidade, né? Quando ele bateu aqui embaixo, né? Deixa eu pegar aqui já deu para notar que normalmente quando ele chega nessa região aqui, ele acaba ganhando volume. Olhando aqui para o estocástico. Cruzou para todos os efeitos. Deu uma saída aqui. Cruzou na realidade no dia 1º/3. Até o dia 5. Depois aquela barra que ele fez no dia 8 despencou. Cruzou de novo no dia 10, para todos os efeitos, continuou no movimento de alta. Porém, já está de novo naquela região, né? Dita região. Deixa eu ver se eu consigo suspender aqui para ficar mais... Já está de novo naquela dita... Já bateu uma vez naquela região de sobrevenda ali. Ficar ligado. O mercado deve ficar, imagino eu, passeando aqui entre os 114 e 116 mil pontos se não ganhar volume. Olhando o ABV, confirma, né, que ó, desde o dia 5 ele cruzou para todos os efeitos, ele cruzou, bateu, repicou, cruzou de novo no dia 8. A linha de 20 para cima no ABV, para todos os efeitos está andando de lado, o que, como eu disse, configura aquela situação do mercado não ter força para evoluir e voltar para aquele nível ali acima dos 120 mil pontos. E aqui a gente consegue ter uma visão clara de aonde estão os fundos, né, para todos os efeitos, que ele está numa região, na realidade, de fundo, né, que é uma região de resistência psicológica para todos os efeitos e resistência gráfica também para os próximos dias. Momento para todos os efeitos não bateu ainda na sua região de sobrevenda, né? Está apontando para baixo, inclusive, que teoricamente o indicador estaria apontando que a tendência seria no próximo, na semana agora, somente na segunda e terça-feira, uma nova correção, né? Mas a gente tem ele voltando para baixo. Temos para todos os efeitos o ABV sinalizando, pelo menos por enquanto, que não há, pelo menos no curto prazo, uma probabilidade, vamos dizer assim, de nova queda. Estocástico na região de sobrevenda, ou melhor, desculpe, sobrecompra, né? Sobrecomprado na realidade. Porém, sem inicialmente uma sinalização clara. MACD apontando para cima também, ainda no movimento, vamos assim, de ganhando volume, né? Cruzou de baixo para cima. E por último,
Se a gente for olhar pelas bandas de Bollinger, o que aconteceu? Ele cruzou, bateu, voltou, agora está acima da média da banda. E o topo da banda, para todos os efeitos, né, está ali naquela casa dos 119 mil pontos. Prestar bastante atenção, porque a gente pode ver que as extremidades da banda de Bollinger estão se estreitando, né? A gente sabe que normalmente ela se estreita até um determinado ponto e a partir dali ela ganha uma tendência que seja de alta ou de baixa. Então ficar ligado, principalmente nos eventos de mercado e situação política em específico. Olhando o dólar. O dólar depois fez aquela correção forte, né? No dia 10, depois de bater uma máxima. No dia 8, na casa dos 5.882,5, né? Que foi justamente aquela região, para todos os efeitos, que também é uma resistência importante, né? Bateu lá, repicou e voltou. Abriu no dia 10 com um gap de baixa, tentou ganhar força, bateu no fundo anterior e agora, depois de fazer uma mínima aqui perto dos 5,44, fechou para todos os efeitos a 5.492. Com a elevação da taxa de juros, há uma tendência que o dólar seja pressionado para baixo, porém, como sempre, tem que continuar de olho nos DIs que ainda estão se ajustando a essa nova realidade da taxa Selic, né? Se pegarmos o dólar no semanal, a gente vê que são 2 semanas, né, depois daquela máxima em queda. É uma região que normalmente aquela região ali dos 5.850 é uma região que sempre ele tem respeitado, né? Só rompeu essa região para todos os efeitos uma vez em abril, chegando lá na casa dos R$6. É acompanhar, principalmente com a tendência, né? A sinalização principalmente do Copom de uma possibilidade de um aumento de pelo menos 0,50% na próxima reunião do Copom. A tendência é que, com o aumento dessa taxa de juros, que o dólar passe a se tornar um pouco menos atrativo e acabe criando um efeito de valorização da nossa moeda. E dando uma olhada em alguns indicadores internacionais, a gente tem aqui, ó, tem inclusive esse Fibonacci traçado aqui no Ibov, né? Vocês podem ver que tem uma área aqui para todos os efeitos, que é uma área que eu considero uma área de correção, que está aqui entre esse valor dos 113, né, até no máximo 106 mil. Para mim, até aqui, por exemplo, eu poderia dizer, eu considero que o Ibov ainda não teria perdido a tendência de alta, né? Seria uma correção mais forte. Tivemos até um valor bem próximo, chegou em 107. Porém, o que eu espero é que ele, como eu falei, fique aqui nessa faixa, ó, segurando aqui entre os 114 mil pontos, né, 113 mil, 114 mil pontos, até aqui na faixa dos 116, consolidando para todo efeito, se mantendo em cima da média móvel de 72, né, e ganhando força para ganhar volume no papel. Dando uma olhada nos indicadores, VIX para todos os efeitos um pouco acima dos níveis normais, né, que seria entre 16 mil, aqui na casa de 16.700 pontos, negociada a 23 mil pontos, né, mas para todos os efeitos sem grandes variações, tá segurando. Soja nas máximas ainda,
depois daquela correção forte que ele fez aqui em janeiro, né? Fez a correção, ganhou força novamente, está aqui se segurando perto das máximas, ainda bem acima da média móvel de 72, porém já no movimento de atenção, né? Que já perdeu a média móvel de 21 e já perdeu a média móvel de 9 períodos, que eu uso como referência também. No momento sendo negociado com queda de 0,11%. Futuro do petróleo. Estamos naquela condição, né? Negociando perto das máximas, que seria aqui nessa casa dos 65,79. Bateu lá, fez uma correção forte, chegou a ser negociado a R$ 58,00 semana retrasada. Semana passada não conseguiu evoluir, ficou rodando ali na casa dos R$ 61,13. Mesma situação, ainda bem longe, né, da média móvel de 72, mas já perdeu para todos os efeitos, ficar ligado à média móvel de 9 e 21 períodos. Porém, dada pelo último movimento, ou seja, o tamanho, se você analisar o tamanho daquela perna, vamos dizer assim, de alta, né, que aconteceu do dia 27 de abril até 24 de agosto, né, depois ele ficou de lado, pode-se considerar que fez a primeira correção, subindo agora, fazendo uma segunda correção. Alguns especialistas dizem que vem o dólar ali naquela casa de 87 a 92 dólares. Eu sou meio cético e pensando um pouco mais como brasileiro, né, eu não gostaria de ver essa situação se confirmar. Temos uma questão aqui bem interessante. Um valor que é um valor de topo para todos os efeitos. Dólar, o petróleo, eu imagino que ele vai conseguir se manter nesse range aqui entre 58, né, a 68 dólares mais ou menos. Porém, vai depender muito em relação à oferta e procura, como sempre. Olhando o índice dos emergentes, já está aberto na realidade, né? Com a queda atual de 0,58, abriu para baixo na realidade, né? Perdendo aqui a média móvel de 72. Vamos ver se durante o dia ele evolui, né? Chegou a estar aqui nos 1.438 pontos, fez uma correção muito forte aqui no fevereiro, dia 22 de fevereiro, como eu falei, aquele intervalo entre 19 de fevereiro e 22 de fevereiro foi um intervalo bem complicado. Ficar de olho, porque esse índice aqui, para todos os efeitos, ele mede, vamos dizer assim, a performance, né, no conjunto de futuros de países emergentes. Então, é um índice bem interessante que normalmente os mercados, principalmente os emergentes, como é o caso do mercado brasileiro, acabam acompanhando bem o movimento desse índice. Dólar no mundo no momento com tendência de alta, subindo 0,09%, sendo negociado acima dos 92 mil pontos, né? Conseguiu ganhar volume, porém, para todos os efeitos, está perto de um fundo, né, importante, que é esse fundo aqui de negociação lá do mês de agosto, né,
que é nessa casa aqui de 92.300 a 92.700. Com o anúncio principalmente do Fed de manter a taxa de juros em zero, né, pelo menos nos próximos 2 anos. Vamos ver como é que o dólar vai se comportar durante a semana. EWZ, que normalmente reflete bem o movimento das ações brasileiras no exterior. 3 semanas para todos os efeitos fechando no positivo, diferente do índice brasileiro, IBOV. Mais longe ainda da máxima. Fechou a 34,25. A nossa máxima para todos os efeitos está em 38,84. Porém, ao mesmo tempo, ficar de olho que está nessa região aqui de fundo dos 34,16. Né? Essa região aqui, para todos os efeitos, igual no caso lá do IBOV, é uma região de suporte. Né? Então, ficar de olho. Se ele perder essa região, ele pode fazer aquela correção e voltar aqui para casa dos 26. Essa correção aqui para casa dos 26, ela deve, olhando em relação ao IBOV, deve gerar um valor aqui em torno de 105 mil pontos, mais ou menos. Seria uma correção aqui naquela casa ali dos 105 a 103 mil pontos. Então, ficar de olho na situação dos nossos ETFs nos Estados Unidos. Ethereum, depois da correção também lá de fevereiro, aquela pancada forte, voltou, ganhou, corrigiu um pouquinho semana passada. Para todos os efeitos, hoje, bem no 0 a 0. E próximo, na realidade, né, do topo. Bitcoin, para todo efeito, numa região de topo, chegou a romper, voltou, agora voltou, está aqui na casa dos 50, chegou a estourar aquela região dos 60 mil, né? Batendo uma máxima em 62.700 dólares para todos os efeitos, 61 mil, né? E 700 dólares. Né? Ficar de olho, tem uma série de situações acontecendo relativa às moedas digitais, acompanhar muito de perto isso aí, principalmente agora que algumas instituições de peso têm começado a colocar e olhar um pouco, com um pouco mais de carinho para as moedas digitais. Futuro do SP500 no momento aberto, negociando a menos 0,16 no momento, bem 0 a 0 também, né? São 0,57 do dia 22, segunda-feira já. Por enquanto, nada do outro mundo. E já perto de finalizar, nós temos no momento SP500 sendo negociada com baixa de 0,07%, ou seja, bem 0 a 0, né? O S30 negociada com baixa de 0,24. Dentro do calendário econômico para o dia de hoje, números importantes: apenas venda de casas usadas às 11 horas da manhã, horário de Brasília. É nada mais de importante, vamos colocar assim. E para fechar, essa semana é a semana das construtoras, várias delas apresentando resultado, né? E serve até como base já para se olhar para o próximo trimestre, qual foi, ou se houve, né, propriamente um impacto no próximo trimestre e no outro,
do valor da alteração da Selic em relação ao desempenho das construtoras. E se você chegou aqui agora e não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber nossas notificações, deixe seu like e compartilhe o nosso conteúdo para que possamos trazer cada vez mais conteúdo relevante para todos. E a todos, muito obrigado e bons investimentos.